sono e os sonhos. Inclusive já teve uma pergunta sobre isso aí, então nós vamos falar exatamente sobre isso. É bem interessante, porque cada um aqui provavelmente vai ter uma experiência, uma história para contar em relação a esse assunto. O sono, nós temos que começar entendendo o seguinte, eu vou repetir isso aí várias vezes, porque vocês têm que guardar, vocês têm que gravar isso daí. Se gravar isso já está bom demais. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo, que fez um corpo para ficar aqui, nessa dimensão. Então nós somos seres da outra dimensão. Nós somos seres da dimensão espiritual. Mas nós estamos nessa dimensão material para poder aprender, para poder sofrer uma série de contingências da vida. O corpo físico tem várias necessidades, inclusive dormir, né? E nós, então, usamos esse corpo físico para aprendizado. Então, nós somos espíritos que temos um corpo. Por sinal, fomos nós que fizemos esse corpo aqui. Né? Fomos nós que fizemos. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, esse corpo físico que nós fizemos, ele tem necessidades. O corpo físico, o veículo que nós usamos, a gente diz então que o corpo físico é o veículo que nós usamos para estar aqui nessa dimensão. Como todo veículo que se preza, ele precisa de combustível, ele precisa parar de vez em quando para refazer. Então é uma máquina, isso aqui é uma máquina. É feito de matéria, né? É uma máquina feita de matéria como qualquer outra máquina. A outra máquina, essa máquina que está filmando a gente, também é uma máquina feita de matéria, né? Só que o nosso corpo é uma máquina feita de matéria orgânica, que a gente chama. Mas são os mesmos elementos da tabela periódica que faz o outro, em composições diferentes. Então, nós usamos, o corpo é o nosso veículo e ele precisa descansar. Então, ó, o sono para o corpo físico, a gente diz que é semelhante à morte. Por isso se diz comumente que o homem morre todos os dias. O relato, a gente às vezes fica tão assustado com o que a gente vê, né? No caso de morte, fala, nossa, aquela morte violenta. Às vezes a pessoa que desencarnou ali, ela não sentiu absolutamente nada. Impressionou muito mais a gente que viu o estado das coisas que ficaram no acidente do que a própria pessoa que desencarnou. Porque muitas vezes você é até tirado fora do corpo antes do acontecimento total. Depende das experiências que nós precisamos vivenciar. Então, veja bem, durante o sono, nós podemos, porque nós que construímos esse corpo, e nós estamos ligados a ele célula por célula. Todas as células do corpo, os bilhões de células que nós temos, estão ligadas no espírito, no corpo perispiritual. Então foi feito, cada célula, à medida que cada célula ia se multiplicando ali na formação do embrião, nós estávamos participando daquilo lá. Tá? Então nós estamos ligados célula a célula. E permanecemos ligados ao corpo, mas nós podemos sair do corpo. Nós podemos nos desligar do corpo. Então é aquela experiência de quase morte, viagem astral, projeciologia, tem vários nomes de pessoas, filosofias, ciências que estudam essa saída do ser humano do corpo físico. E durante o sono, nós saímos naturalmente do corpo físico. Tá? Nós saímos. Porque aqui, na realidade, é um ambiente que tem tanto a parte física, como tem a parte espiritual simultaneamente. Se a gente tivesse uma pessoa com vidência aqui, ela ia ver coisas aqui que estão aqui, que nós não estamos vendo, mas estão aqui presentes.
Então a nossa dimensão é dupla. Nós estamos na matéria, mas nós somos seres espirituais. E o que acontece? Durante o sono nós podemos nos desligar do corpo. Só que nós ficamos ligados a ele por uma coisa que a gente convencionou chamar, os estudos esotéricos, de cordão de prata. Então é um cordão, que não é um cordão físico, é óbvio, né? Mas é um cordão energético de matéria do plano espiritual, do perispírito, é um prolongamento do perispírito, de tal maneira que eu posso me ausentar do corpo físico enquanto o corpo físico está descansando, porque esse precisa descansar, né? Fica 3 dias sem dormir para você ver o que acontece. Então nós precisamos descansar. Mas quem precisa descansar é o corpo físico, não é o espírito. Não é a alma, que seria espírito mais perispírito. Então a alma pode sair. Apesar de estar ligado ao corpo durante toda a vida, então enquanto a gente estiver aqui, enquanto o corpo físico não morrer, a gente fala que morreu, enquanto o corpo físico não morrer, nós estamos ligados a ele. Quando, por isso que fala assim, desencarnou, houve o desenlace, precisa desenlaçar, justamente tem que tirar esse cordão que nos liga ao corpo físico, para que a gente possa então se libertar de novo e voltar para o plano espiritual de onde nós viemos. Então veja como vai mudando bem os conceitos das coisas. Na verdade, nós somos de lá, não somos daqui. Nós estamos aqui. E para estar aqui, nós precisamos vestir esse corpo físico. Então, durante o sono, a gente sai. Então, tem gente que tem experiência, sai do corpo e se vê dormindo. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência, né? Você tem muita gente que, quando sai do corpo, se vê. E no começo assusta, porque vê o próprio corpo lá dormindo, né? E você, saindo do corpo, não tem parede e teto para você. Você pode sair, começa a ver a casa, o quarteirão. É muito interessante, as pessoas que já tiveram essa experiência conscientemente relatam que no começo assusta, porque você consegue passar a parede. Então mas no começo você tem medo, porque a gente ainda tem encarnado a consciência da matéria, né? Aqueles que conseguem volitar, eles vão com a mão na frente, porque é que nem o super-homem, assim, porque tem medo ainda, né? Porque, lógico, nós estamos aqui agora. E a coisa é tão bem feita que muitos nem acreditam nisso tudo que eu estou falando. Tá? Bom, então, apesar de estar ligado ao corpo durante toda a vida, o espírito pode desfrutar de uma liberdade relativa enquanto o corpo físico dorme, dispensando a sua presença. Gente, outra coisa que vou passar já de informação para vocês. Vocês não imaginam o que está acontecendo agora no corpo físico, nesse veículo de cada um de nós. Nós temos sensores para pressão arterial, para manter a pressão arterial. Nós temos sensores para manter a temperatura corporal. Nós temos sensores para manter o batimento cardíaco, o grau de oxigenação do sangue, a glicemia. Nós temos sensores. Se daqui a pouco der a glicemia baixar, você vai ter fome e vai sair procurando uma bolachinha lá ou vai tomar café com açúcar porque você vai estar com fome. A mesma coisa a sede. Então nós temos sensores que vão ver a necessidade de hidratar ou não. Então vocês não imaginem, nós todos jantamos. O organismo agora está quebrando as partículas das substâncias que nós ingerimos e absorvendo no intestino aquilo que nós temos necessidade e desprezando aquilo que nós não vamos usar.
Quem faz todo esse gerenciamento do funcionamento do corpo, adivinha quem é? É o espírito. Só que de uma maneira inconsciente. Nós não precisamos ter consciência, porque isso já não é mais o objetivo da gente estar aqui. Isso tudo nós treinamos quando o princípio espiritual passou pelos vários reinos da natureza. Então, tudo que tem aqui, formando esse corpo, e olha que interessante, o corpo, quando a gente ouvia falar o corpo é feito de barro, não é? Daí tem o sopro divino. O corpo é feito de barro, barro terra, planeta Terra. O nosso corpo é uma representação, é um mini planeta Terra. Tudo que tem no planeta Terra tem aqui no nosso corpo. Inclusive guardando as proporções. O planeta tem 2/3 de água, nós temos no nosso corpo 2/3 de água. Na verdade, nós somos mais água do que outra coisa, né? Se você pesar 60 quilos, 40 é água. Nós somos uma garrafa de água falante, né? Tudo que tem no planeta Terra tem no nosso corpo, porque nosso corpo foi feito aonde? Aqui. Nós nos alimentamos com as coisas daqui. Então você começa a entender aquela história de o corpo é feito de barro, foi feito com pó e para o pó voltará. Vai voltar tudo para o planeta. Você pode queimar, você pode picar e dar para os bichos, você pode enterrar, que aquelas partículas, as substâncias químicas que formaram o nosso corpo, vão voltar para o planeta Terra. É daí que o pó, o corpo foi feito de pó e para o pó voltará. Né? Então o nosso corpo foi feito com as coisas do planeta Terra. Né? Tanto é que nós nos alimentamos com as coisas que tem aqui. E, apesar do funcionamento dele ser controlado pelo espírito, nós não precisamos ficar... Alguém aqui está pensando se o coração está batendo, se o movimento respiratório, se o seu oxigênio está bom no sangue, se a glicose está boa, se está absorvendo sódio, potássio. Mas tudo isso está ocorrendo. E tudo isso tem que ocorrer de uma maneira inteligente. Né? E a inteligência que cuida de tudo isso somos nós, cada um de nós. Mas de uma maneira inconsciente, porque nós não estamos aqui mais para aprender isso, nós estamos aqui para aprender a conviver. Nós estamos aqui para desenvolver o espírito, desenvolver a moral e a inteligência. Para isso que nós estamos aqui. Né? E é para isso que nós utilizamos o corpo. Então, se a gente tivesse que ficar preocupado com o corpo, se o coração está batendo, não está batendo, se precisa bater mais ou menos, a gente não ia conseguir nem se relacionar. Entenderam isso? Então, apesar de estar ligado ao corpo durante toda a vida, o espírito pode desfrutar de uma liberdade relativa enquanto o corpo físico dorme, dispensando a sua presença. Porque enquanto você está dormindo lá, está dispensando a sua presença. Você não precisa ficar lá preocupado se está, porque está lá, você está dormindo, está tudo em ordem. Se precisar, você volta imediatamente para o corpo. Né? Então você pode sair. Ele está lá, bonitinho, não vai sair dali. A gente já não cai mais da cama, na verdade, depois de uma certa idade, você não cai mais da cama, só criança. Precisa calçar, mas calçando também você fica ali numa boa. Né? O sono é uma função normal de defesa do organismo físico, pois é através do sono que o corpo recupera as energias despendidas durante a vigília. Então o corpo precisa dar aquela paradinha, recuperar, refazer e tal, mas o espírito não. O espírito pode sair. Ele não precisa fazer nada disso. O sono é, portanto, um fenômeno físico que, liberando parcialmente, por que parcialmente? Porque apesar de a gente estar dormindo,
Tudo isso que eu falei para vocês está funcionando. A temperatura, controle da pressão, oxigênio, glicose. Então, apesar disso, nós podemos sair, porque isso aqui já está sendo realizado no automático. Muito bem. O sono é, portanto, um fenômeno físico que, liberando parcialmente a alma do corpo, propicia o sonho, que é a lembrança do que o espírito viu ou fez durante o sono. Então, nós muitas vezes saímos do corpo, e aí existem várias possibilidades. Tem aquele que sai do corpo e fica ali em cima do corpo quase. Por quê? Por que nós temos que sair do corpo também? Porque nós temos que absorver mais energia da outra dimensão, as energias cósmicas da outra dimensão. Então nós saímos do corpo para facilitar essa absorção. Então, quer você se lembre de alguma coisa, quer não se lembre de nada, todos nós saímos do corpo durante a noite. Sendo pesada e grosseira a matéria de que se constitui o nosso corpo, dificilmente podemos conservar as impressões que o espírito recebeu durante o sono. Daí não nos lembrarmos sempre dos sonhos. Até porque muitos de nós, quando sai do corpo durante o sono, nós vamos trabalhar do outro lado. Trabalhar aonde? Nós vamos trabalhar nas colônias, nós vamos fazer parte das equipes que saem para resgatar espíritos que estão em situação difícil, nós vamos participar de aulas, nós podemos até ir dar aulas. Então você pega, por exemplo, os livros do André Luiz, os livros que o Chico Xavier psicografou do André Luiz, e tem vários relatos. Lá existem aulas, palestras de espíritos superiores que muitas vezes se materializam no plano espiritual, porque vocês vão ver que existe uma gradação. No plano espiritual também tem médiums. Nós vamos ver mais tarde um pouquinho que existem 7 planos espirituais, né? Então, quando você está, por exemplo, no 5º plano espiritual, para você se manifestar no 6º, ou você se materializa lá, ou você nasce lá, ou você precisa de um médium. É como aqui. Então, no plano espiritual tem palestras, tem cursos. E esses cursos são frequentados tanto por espíritos desencarnados, que já estão residindo naquela dimensão, como espíritos encarnados que vão lá assistir durante o sono do corpo físico. Mas também nós podemos ir para farra, nós podemos ir para o astral inferior, nós podemos ir para onde a gente quer ir. E tanto de um lado como do outro, tanto quando você vai trabalhar como você vai para a farra, vamos dizer assim, é bom que você não traga lembrança, porque senão você começa a misturar as coisas de lá com as coisas daqui. E é por isso. E outra coisa que nós temos que entender, quando a gente sai do corpo e está do lado de lá, apesar da gente estar ligado nesse corpo, os seus neurônios não estão lá. Seus neurônios ficaram dormindo aqui. Então, quem lembra das coisas é o espírito, não é o corpo. Porém, por vezes, ao despertar, conservamos uma lembrança dessas peregrinações. Uma imagem mais ou menos precisa que constitui, então, o que a gente chama de sonho. Ou ainda, trazemos dessas atividades espirituais intuições que nos sugerem ideias e pensamentos novos, justificando o provérbio que diz ser à noite boa conselheira, né? Então, quando você tiver que tomar alguma atitude,
alguma resolução, alguma coisa que você vai dar uma resposta. Dorme primeiro e deixa para fazer isso no dia seguinte. Mas antes de dormir, você faça uma oração, faça uma prece e peça para os trabalhadores de Cristo, para os seus mentores, para os trabalhadores de Cristo, que te orientem nessa tomada de decisão. Que vocês vão ver que muitas vezes aquilo que você disse que ia fazer e acontecer, no dia seguinte já não é mais isso que você vai fazer. Né? Então é sempre bom deixar para tomar. Não tenha pressa, faz no dia seguinte, mas peça antes uma orientação. A gente precisa entender também que eles não vão fazer nada para a gente se a gente não pedir. Eles respeitam, o que eles mais fazem, os espíritos superiores, é respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, se você não pedir, não pediu, ele não vai... Você não pediu ajuda. Então, a gente tem que aprender a pedir ajuda. Peça ajuda para tudo. Né? O grande problema é que muitas vezes você pede ajuda, a ajuda vem, mas não é da forma que você está pensando. Às vezes o que você precisa é perder o emprego mesmo, para você melhorar como espírito. Porque a gente tem que entender que o curso que a gente faz aqui não é para o corpo ficar bem, satisfeito, contente. O curso que a gente faz aqui é para o espírito melhorar. É curso de evolução espiritual. Não é curso não é um spa para o corpo físico. Isso aqui não é uma colônia de férias para o corpo físico, que é bom ficar na praia, tomar água de coco. Não é. Às vezes, para você aprender e melhorar como espírito, o corpo precisa sofrer. Entendeu? Então, às vezes, o pedido que você faz, você não está nem sabendo fazer o pedido. Então, quando acontece alguma coisa, uma doença, você pede esclarecimento para que você possa entender o porquê das coisas. Para você poder aproveitar melhor a lição. E muitas vezes a intuição vem. E sabe como é que vem muitas vezes? Alguém encontra com você, começa a conversar e fala para você o que você estava precisando ouvir. Ou então você pega um livro, cai um livro na sua mão, você abre o livro, está lá o que você precisava escutar. Uma revista, a gravação de uma palestra. Mas você precisa procurar coisas boas, né? Senão...